deputados nação cabo-verdiana, a RTC é uma empresa tecnicamente falida. É uma empresa falida, é uma empresa que apenas com 20% daquilo que tem não consegue produzir conteúdos de qualidade. A pergunta que eu faço é: estão os cabo-verdianos satisfeitos e contentes e felizes com o nível de serviço público prestado pela comunicação social, financiada pelos impostos dos contribuintes? Estão ou não estão? Os cabo-verdianos sabem, e muito bem, quem tem beneficiado, digamos assim, com a comunicação social pública. Qual que é a taxa de presença de PCV na telejornal da noite? Não sabe? Panfranhã, PCV tem 30,52% do tempo antena. Você quanto que MPD tem? 19,13%. PCV está completamente favorecido no espaço de televisão pública, portanto, sonhos devia ficar bacalhado. Janeiro, fevereiro, no dia 13 de fevereiro, PCV teve 30 peças na telejornal. MPD teve 19, o CIRI teve 4, PP teve 5. Não está acha, mas tem algum problema com a classe de jornalistas. Nunca gosta desse. Nunca trata mal. Nunca está ouve essas críticas. E que lá que está direito. Mas não tem algum problema com os jornalistas também. E eles lá nunca escondem. Desde o início, não faz. Não trata até de incompetentes. Esse sabe, mas meio que aquele monstro que não está querendo. Bom, que pode ser. É que a minha intenção. Eu lembro, mas eu não faço substituição de jornalistas. Eu não faço suspensão de debate. Eu não faço conflito direto com os jornalistas. Eu não faço conflito direto com os gestores de Infopress, que eu próprio não coloco lá. Tem um conjunto de conflitos com a própria imprensa privada. A nós nunca pode, a mim pelo menos, Abrão Vicente, a mim que se governa para aplauso nem da oposição, nem de alguns setores. Mas está a tomar uma medida que tem que ser tomada. Medida que tem que ser tomada. Os jornalistas têm sido usados, muitas vezes, para atacar. A RTC não pertence somente aos seus funcionários. A RTC é uma empresa dos cabo-verdianos. Devo confessar-lhe que anda no ar algum desamor com a classe dos jornalistas, entre si, jornalistas. Este desamor anda no ar. O que tem a dizer sobre a reiterada tentativa de condicionar a comunicação social, sua relação tensa com jornalistas, com a AJOC, para não dizer dos seus planos de privatizar, estaremos atentos, Sr. Ministro. A comunicação social pública. O Sr. Ministro tem se relacionado com o jornalismo de pedra na mão e acusado em confronto ao mínimo toque, como se fosse um ministro de propaganda do governo e não uma tutela da comunicação social de regime democrático. Seu tempo terminou. Precisamos, finalmente, de entrar numa nova era de paz, de diálogo, de tréguas e de mais e melhor fazer. Pois, afinal, tem que terminar. A cultura é a nossa identidade, a comunicação social, nosso melhor veículo para a interação tem que terminar. com o mundo e com essas belas ilhas atlânticas. A estratégia do PCV é vir ao Parlamento e enervar o Ministro Abrão. É a estratégia de sempre. É a estratégia de sempre. Os cabo-verdianos já conhecem, não há uma alteração substantiva daquilo que é o discurso do PCV desde o primeiro dia em que eu, como governante, vim ao Parlamento. Não há ideias para a cultura, desmantelei porque não tenho ideias para a cultura. Essa insinuação recorrente de que ataco a JOC, por que atacaria a JOC? Eu aqui não ataquei a JOC. Onde é que está a ataque a JOC? Prove. Não. Eu não vou fazer o debate que interessa apenas aos senhores, à agenda do PSCV, mas também não irei fazer o debate que só interessa à JOC. O setor de comunicação social é demasiado importante para nós pensarmos só nos interesses de uma classe. Eu, como governante deste país, estamos a planear, e a representação do governo, estamos a fazer uma política para o todo nacional. Sr. Ministro, para o público seu tempo terminou. E para o privado. Eu estou aberto a todos os questionamentos, desde que sejam construtivos e tenham como base a real Sr. realidade. Ministro. Muito obrigado. Sr. Ministro, não estava a gostar de falar com você na problemática da comunicação social. Não tem a entender que é um setor extremamente importante no desenvolvimento de Cabo Verde, não te considerar mesmo um trunfo para o desenvolvimento de Cabo Verde, e não estava a gostar de ouvir você um bocadinho sobre esse plano estratégico da comunicação social. E não estou de acordo com você que comunicação social não é só
a parte do Estado. Comunicação social é muito mais do que isso. E daí que eu não estava a gostar, em primeiro lugar, se você está a poder explicar-nos, se nesse plano estratégico, os homens da comunicação social, as mulheres da comunicação social e toda a gente que está envolvido nesse setor, tive oportunidade de debruçar um bocadinho sobre esse plano. Se dá algum contributo, se foi ouvido em alguma matéria, para não saber exatamente se aquilo que é a pretensão do governo é algo que te vá a encontro desse classe que é tão importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. Muito obrigado. Sim, apesar daquilo que se possa dizer, os trabalhadores da RTC, através de uma comissão, foram ouvidos durante todo o processo em que os consultores estiveram dentro a fazer o levantamento. Nós já ultrapassamos a fase em que fizemos um extenso levantamento da situação financeira e da situação da RTC. Senhores deputados, nação cabo-verdiana, a RTC é uma empresa tecnicamente falida. É uma empresa falida desde 2005. Tecnicamente, a RTC não consegue arcar com as suas despesas. É uma empresa que 80% dos seus incomes, do dinheiro que recebe, vai para salário. É uma empresa que apenas com 20% daquilo que tem não consegue produzir conteúdos de qualidade. É uma empresa que tem, senhores deputados, em termos de massa de trabalhadores, temos 278 colaboradores. São quase 300. Eu posso lhe dar apenas um exemplo. A SIC em Portugal tem 300 trabalhadores e faz 7 canais. Nós aqui temos quase 300 trabalhadores e fazemos um canal de televisão e 2 rádios. Isso não significa que vai haver despedimentos. Isso não significa que as pessoas vão ser corridas do trabalho. Nós só temos que perguntar que empresa pública queremos para Cabo Verde. Não é que empresa pública a JOC quer. Nós aqui o debate tem que ser feito com toda a nação cabo-verdiana. Por isso, senhores deputados, eu peço aqui a frieza de espírito que é necessário para tomarmos decisões de interesse nacional. A pergunta que eu faço é: estão os cabo-verdianos satisfeitos e contentes e felizes com o nível de serviço público prestado pela comunicação social, financiada pelos impostos dos contribuintes? Estão ou não estão? É a partir daí que temos de tomar as medidas. E eu creio que tanto os jornalistas, os técnicos, estão conscientes da situação da empresa. E é com eles que vamos fazer essa reforma. Não é sem eles. Não há RTC sem os seus funcionários. Portanto, eu quero aqui afastar toda e qualquer sombra de que este trata-se, vou terminar, trata-se de um processo, e terei a oportunidade de responder mais, trata-se de um processo de envolvimento, um processo de reforma profunda. Não se trata do jornalista tal ou do técnico tal, trata-se da empresa, vamos fazê-lo como um todo e vamos fazê-lo bem. Esta é a promessa que fazemos aos cabo-verdianos. Eu pergunto, o governo está disponível em mandar fazer um estudo para saber o que fazer se as notícias são de qualidade ou não? Porque o senhor é que disse se os cabo-verdianos estão satisfeitos com o conteúdo apresentado pela comunicação social pública do Estado, financiado com o erário público. Eu pergunto, neste debate, a mensagem que o senhor quer dizer aos cabo-verdianos e aos jornalistas públicos. Portanto, o governo está disponível em mandar fazer um estudo para averiguar o conteúdo transmitir. Senhor Ministro, em relação à RTC, eu pergunto, fale com os profissionais da RTC, rádio e televisão. O que é que o governo, neste debate, pretende transmiti-los? O que é que o governo pretende fazer? É este debate. Eu sei que o senhor vai me dizer, vai ao Orçamento de Estado, eu conheço o Orçamento, mas eu poderia dizer-lhe, senhor Ministro, vá também ao seu programa de governo, porque também sei que o senhor conhece bem, a partir de página 165. Da área cultural, da comunicação está mais à frente e o senhor sabe. Portanto, vamos guiar pelo seu programa de governo e pela sua resposta a um setor sensível. O que é que pretendemos com o Serviço Público de Comunicação? Não devolva a pergunta à oposição, porque não é nossa missão regular o setor de comunicação. E a minha questão neste debate, senhor Ministro, qualquer país, o setor de comunicação é sensível, mas qualquer país que se preze de uma democracia como o nosso, o setor privado de comunicação também é fundamental. E o senhor sabe que o nosso setor privado de comunicação carece de alguns apoios. Eu sei para onde o senhor vai me remeter, mas eu pergunto-lhe, senhor Ministro, como quem tutela o setor de comunicação, que palavra tem para o setor privado de comunicação social em Cabo Verde que está
que está moribundo em Cabo Verde, porque a liberdade, a comunicação livre e transparente é fundamental numa democracia como a nossa, para levar ao público-alvo ações que o governo desenvolve em setores, por exemplo, como a cultura. É claro que o senhor diz que não governa para JOC, mas, senhor ministro, agora lembro quando era deputado da oposição, muitas inquietações, muitas dúvidas e perguntas da JOC eram suas quando era deputado da oposição. Portanto, não pode mudar os tempos e mudam-se os tempos, muda-se a posição e a visão. São dúvidas reais deles que o senhor também defendia. E não é possível mudar-se de lugar para não ter as mesmas inquietações, as mesmas dúvidas, as mesmas posições em relação ao setor público de comunicação social em Cabo Verde. Senhor deputado, nós temos essa percepção completa da comunicação social pública e é por isso que resgatamos a Infopress da fusão feita pelo anterior governo, e não vou espizinhar, foi uma opção política respeitável, mas que todos os estudos feitos após a fusão o desconsideravam de certa forma. Nós fizemos o reenquadramento, estamos a fazer um plano de investimento, já houve um aumento do financiamento mensal e vai haver agora um reajuste para que de facto sejam abertas as 8 novas delegações da Infopress. Temos neste momento, eu convido os senhores deputados a visitarem a Infopress. Não, é necessário que vão à Infopress, que percebam as mudanças na redação, os investimentos, a multimédia, que percebam as relações que estamos a ter agora com a Lusa, a formação, o acordo recém. Não há credibilidade um acordo assinado com a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal. O financiamento de quase 10 milhões de escudos cabo-verdianos para formação contínua e reciclagem. Já contratamos novos jornalistas em todas as ilhas. É que não podemos, não é um debate abstrato, é um debate que se pode verificar na prática. Temos aqui um ex-ministro tutela da comunicação social que pode falar da situação como é que era. Eu não vou criticar, só estou a dizer que nós estamos a fazer diferente. Estamos a fazer provavelmente melhor porque estamos a conseguir mobilizar recursos. Quanto à RTC, temos um plano. Esse plano está no momento, já fizemos todo o levantamento. O Conselho de Ministros aprovou a visão e a estratégia que a tutela balizou, que o Conselho de Administração apresentou. Agora estamos na altura de conseguir mobilizar todos os recursos e vou-vos dizer o que é que vai custar a remodelação da Infopress no momento em que nós conseguirmos mobilizar a reestruturação da RTC. Se conseguirmos fazer, na medida e na ambição que nós temos planeado, a reestruturação da RTC, que vai ser uma empresa nova, não mudança de nome, em termos de funcionamento, de governança, de visão, de independência e de autonomia, é um investimento na ordem dos 4 milhões de euros. Com 4 milhões de euros, todas as questões laborais serão garantidas. Com 4 milhões de euros, iremos mudar o panorama do quadro e do perfil laboral da RTC e iremos fazer a transição para a era digital em grande estilo, como diria o cabo-verdiano. Mas o que eu peço neste momento é a confiança de vir ao Governo para conseguirmos esse financiamento junto dos parceiros internacionais. O Sr. Deputado tem razão, não está no Orçamento do Estado. Estamos a mobilizar. É por isso que nada será feito sem a garantia desse financiamento e estamos a fazê-lo arduamente, com a maior competência técnica, com especialistas do setor, para que seja feito em bom nome e à vontade dos cabo-verdianos. Quanto à nossa primeira questão, se os trabalhadores da RTC deram um contributo. Por aquilo que nós conhecemos, não deram. E se deram, nós gostaríamos que o Sr. Ministro nos dissesse aqui que comissão é esta. E os privados, os operadores privados de comunicação social, também por aquilo que nós ouvimos, ficaram também longe daquilo que pretende o Estado fazer com a comunicação social. De maneira que gostaríamos que nos falasse sobre essa questão. Porque quando traz o exemplo da SIC, estamos de acordo consigo, plenamente de acordo. Mas nós temos que ver que os 7 canais da SIC, passo aqui a publicidade, a maioria dos conteúdos são conteúdos, vamos assim chamar, enlatados, comprados. Emitem. E se nós formos a ver a qualidade da RTC, mesmo que nós discordemos, em Cabo Verde, a qualidade mede-se pela audiência. E aqui a RTC
é a empresa de comunicação social que tem maior audiência. É a empresa que tem maior audiência. De forma que nós gostaríamos de dizer ao Sr. Ministro que a audiência vale dinheiro, porque é com a audiência que os empresários ou outras instituições procuram para fazer a divulgação daquilo que entendem que devem fazer, de maneira que, não tendo uma participação dos homens e das mulheres da comunicação social nesta reforma profunda que o Estado quer fazer, pensamos nós que poderemos estar a trazer um pacote que provavelmente depois não irá ajudar muito o nosso país na nossa comunicação. De forma que nós gostaríamos de ouvir. Se o Governo está disposto a fazer um estudo para ver a satisfação dos cabo-verdianos. Esse estudo, muito mais que estudo, vai ser apresentado pelo INE, assinamos um acordo e há pela primeira vez estatísticas sobre a comunicação social. Vamos saber, através da maior entidade responsável por estatísticas nacionais, aquilo que é a percepção real sobre vários itens. O questionário é bastante completo, não é um estudo encomendado nem feito pelo Ministério da Cultura, mas pelos técnicos do INE, a partir de um protocolo. Portanto, vamos ter esse dado. Senhor Deputado, eu retomo, sem aqui adiantar nomes, houve uma comissão que esteve reunida com os técnicos e com os consultores internacionais, fizeram parte de todo o processo de construção do estudo de consultoria e vão estar, antes da entrega final do plano estratégico ao Governo e ao Conselho de Ministros, também a par das linhas estratégicas. O setor privado, senhor Deputado, o exemplo que deu do canal português, não é verdade que grande parte sejam enlatados. Eu não quero contrapor, mas o senhor sabe, por exemplo, que o país, a partir do momento que tem o quadro que nós conseguimos fazer em 2 anos de mandato de direitos autorais, nós não podemos continuar a emitir a quantidade que emitimos de conteúdo pirata. A RTC nunca participou em nenhuma feira internacional de compra de conteúdos. Algo que é grave, é gravíssimo. Vamos pela primeira vez participar este ano e vamos comprar conteúdos. A RTC será proibida terminantemente de passar qualquer conteúdo pirata. Mas para isso, senhores deputados, o Estado tem que investir na RTC. A RTC tem que ter mais verba para capacitar e para criar conteúdos. A RTC tem que ter uma relação diferente com o setor privado dos produtores. Tem que abrir o seu canal para que os produtores possam colocar em antena pública o conteúdo produzido nacional. Mas é esse mindset, é essa mentalidade que nós queremos mudar. A RTC não pertence somente aos seus funcionários. A RTC é uma empresa dos cabo-verdianos. E é nessa lógica, é nessa visão que nós iremos fazer as mudanças. Não será uma mudança contra ninguém. Será uma mudança a favor dos cabo-verdianos. E os técnicos serão envolvidos, sim senhor. Mas aqui, como tutela e como governo, há medidas corajosas que têm que ser tomadas e que não têm que ser necessariamente alvo de uma unanimidade. Audiência, senhor deputado, como é que sabe que a RTC é o canal com maior audiência? Nós pensamos que não há estudos de audiência. Senhor deputado, não há estudos de audiência, não insista. No estudo estratégico, uma das fragilidades de Cabo Verde para o setor da comunicação social é o facto de não termos barómetro. E também vamos resolver esta questão. Porque sem audiometria e sem estatísticas, nós não conseguimos fazer isso. Para terminar, senhores deputados, é um enorme desafio para Cabo Verde e para a televisão pública a entrada em funcionamento da TDT. Vou-lhes dar um dado. Se a TDT começasse hoje a funcionar, a RTC não faria a transição para o digital. Estamos num momento de ruptura. Por isso, o investimento de 4 milhões também vai ser um colossal investimento na RTC para que possamos ter televisão digital de alta qualidade. Portanto, nós não estamos a falar só do jornalismo, só de conteúdos, só de recursos humanos. Estamos a falar de um novo modelo de governança e, perdoe-me, senhor deputado, é a primeira vez que se faz algo do género que se implementa. Há plano estratégico. O senhor ex-ministro da tutela apresentou um belíssimo plano estratégico para a comunicação social pública, só que nunca foi implementado porque nunca houve recursos suficientes para tal. Portanto, senhor deputado, eu quero aqui pedir quase um voto de confiança. Estamos a fazer, o trabalho tem que ser feito e no momento certo o Cabo Verde conhecerá todos os detalhes, a sua socialização será o mais amplo possível para que de facto tenhamos o consenso. À resposta, que canal
de que serviço público queremos a partir do canal de comunicação social privado. Os privados sabem das duas medidas que nós apresentaremos e vamos apresentar numa próxima resposta, são medidas estruturantes. O Ministério das Finanças, o Ministério da Cultura, neste momento está a trabalhar, cada órgão de comunicação social privada, e não estou só a falar dos jornais, vão ter o acompanhamento do Governo para fazer essa transição em duas medidas essenciais. Vermos o que é que podemos perdoar de dívidas passadas, dívidas em curso, que estão a sufocar de facto, mas aí também temos que apelar à autorresponsabilização e depois pensar em que modelo de estatuto público podemos dar a esses órgãos, um a um, para podermos alavancar novos investimentos. Mais uma vez, Sr. Deputado, eu peço desculpas, é algo nunca feito. Nunca feito em Cabo Verde. O setor privado irá beneficiar de um vasto pacote. Nem todos irão ficar contentes, como é óbvio, mas aquilo que estamos a fazer, garanto-lhe, eu vou pedir uma reunião consigo para lhe explicar em detalhe aquilo que queremos fazer para o setor de comunicação privado e irá ver as vantagens para o setor. Muito obrigado. Sobre a questão da audiência, o Sr. Ministro poderá esclarecer-nos melhor, mas por aquilo que nós sabemos, a RTC recebe todos os anos o selo da qualidade. E se recebe o selo da qualidade, provavelmente é porque a audiência é maior e a qualidade é boa. Daí que gostaríamos que nos explicasse isso. Questão da audiência. Relativamente à questão do vermelho, da RTC estar no vermelho, nós entendemos que não é culpa dos jornalistas. O Estado coloca na RTC os gestores que bem entende e que dá garantia ao próprio Estado, ao Governo neste caso, de que irão fazer uma boa gestão. Mas se a gestão não é boa, não pode ser assacada a responsabilidade aos jornalistas. Daí que gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Depois, a questão da qualidade, melhor dizendo, o plano final. O Sr. Ministro disse aqui há bocado, e se eu ouvi mal, peço que me corrija, que recebeu ontem uma carta da JOC, provavelmente perguntando os meandros do plano estratégico, e falou também que irá apresentar o plano final. E a questão é esta: aprovou-se um plano estratégico sem termos tudo em cima da mesa? Obrigado. Eu quero aqui lembrar a magna Casa Parlamentar, já que o Sr. Deputado falou que os governos colocam os gestores de acordo com o seu gosto. Eu quero lembrar aqui tempos em que os gestores do Conselho de Administração saíam do Parlamento da bancada do PCV. Houve tempos em Cabo Verde em que o Conselho de Administração saía do grupo de deputados eleitos pelo PCV. Hoje não. Hoje não. Temos 3 técnicos que nunca fizeram parte dos quadros nem do partido, nem do Parlamento. Senhor Deputado, eu em nenhum momento saquei responsabilidade aos jornalistas. Aliás, eu acho que os jornalistas e os técnicos da RTC não têm tido condições para produzir mais e melhor. Isso foi o que eu disse aqui. Uma empresa que gasta 80% em recursos humanos e 20% em despesas correntes, como é que vai investir para fazer jornalismo de qualidade? Aqui a culpa não é nem pode ser a sacar aos jornalistas. Tem a ver com a missão estratégica que o Estado traça para a empresa. Os jornalistas têm sido usados, muitas vezes, para atacar, mas não é culpa dos jornalistas. Como é que se produz um programa? As pessoas não têm noção de quanto custa fazer um programa fora de estúdio. Não têm noção. Custa dinheiro. E o Estado e o Governo têm que ter essa noção, porque senão não haverá uma nova televisão. Nós aprovamos o Estado, o plano estratégico, com todos os dados. O que falta é, de facto, termos a garantia de que temos o financiamento. O plano final será apresentado aos senhores deputados com o orçamento aprovado final. É o único que falta. Temos a noção daquilo que precisamos. Portanto, senhor deputado, nós estamos a tomar decisões difíceis, vamos tomar decisões difíceis para criar a missão e criar condições aos técnicos, aos cameramans, aos que fazem montagem, aos que fazem multimédia, mas essencialmente a quem deve ser o filtro nessa sociedade de comunicação e de hipercomunicação. Nós acreditamos no papel e no valor e na missão dos jornalistas, mas nós não confundimos
a estratégia do PCV de tentar colar as suas reivindicações às reivindicações dos jornalistas. Não iremos aceitar essa estratégia. Recebemos legitimamente as perguntas do Sr. Presidente da JOC, mas nós também, como governantes, temos a noção que as perguntas todos podem fazer. Mas, de acordo com o momento estratégico, nós respondemos aquilo que temos que responder, não tudo aquilo que se nos pergunta. Isto é uma falsa ideia, de que sempre que nos pergunta, temos que dar todas as informações. A gestão pública implica responsabilidade. E enquanto entendermos que parte do plano tem que ser totalmente guardado até o momento certo, iremos fazer. A transparência, caro senhor, não, pronto, eu tenho que procurar outra pessoa para tirar ideia de transparência, para tirar exemplo. Este governo tem sido transparente. Por isso, nós iremos até o fim com esse plano. Mais uma vez, senhor deputado, todos os que estão envolvidos no plano estratégico, eu vou lhe dizer, os consultores ouviram e andaram para a RTC em todos os serviços. Os condutores falaram com o ARC, falaram com o Estado, falaram com o Fiscal Único, falaram com os recursos humanos. Não foi um plano inventado no gabinete, foi um plano construído dentro da RTC com as condições. Por isso, eu garanto-lhe o seguinte, tenho todos os dados como governante e o Governo tem todos os dados para tomar as decisões. Mas as decisões não poderão ser anunciadas sem termos as garantias que o iremos efetivar. Iremos efetivar, Sr. Deputado, acredite, iremos efetivar, porque é uma medida necessária para a credibilidade deste Governo e para a credibilidade do país como espaço de liberdade de imprensa e liberdade de pensamento. Muito obrigado. Sr. Ministro, as coisas não são exatamente como diz. O senhor não responde quando quer. Não é o senhor que define o tempo político parlamentar. O senhor, quando é convocado para o Parlamento, responde. Sr. Ministro, não opoque os jornalistas. Não diga que os jornalistas são usados. Não diga. Tenha alguma prudência. Acredite na idoneidade dos jornalistas. Sr. Ministro, o senhor aqui é questionado, é interpelado. E o que eu desejo é que o senhor responda às minhas indicações. Não se ponha no pé do interpelante. Tem que responder às questões que aqui... Eu compreendo que o senhor venha cá pôr as coisas que fez. Mas eu devo recordá-lo aquilo que não fez e que não está a fazer bem do nosso ponto de vista. O senhor diz, estamos a tomar medidas, eu estou a tomar medidas. Não, o senhor vai mais longe. Achas que toma medidas e acredita que as suas medidas são justas, são perfeitas e são inquestionáveis. Isso é que não são, porque senão não receberia a tal carta da AJOC. Sr. Ministro, tendo de nos dizer aqui que se não tem, devo confessar-lhe que anda no ar algum desamor com a classe dos jornalistas, entre si, jornalistas. Mas compete-lhe a si esclarecer isto, não sou eu. Mas é verdade, os cabo-verdianos sentem. Este desamor anda no ar. E quanto ao plano estratégico, não culpabilizo o consultor. O consultor faz o plano, mas Vossa Excelência discute, devia discutir, avalizar e aprovar. Mas parece que aqui também, como já se disse, construiu a casa pelo teto. Senhor deputado, eu não culpo, nunca culparei, nunca passarei a culpa daquilo que, em última instância, será sempre culpa minha, precisamente colocar culpa nos consultores, nem pensar. Eu recebi uma carta da JOC e a JOC faz o seu trabalho. Não é uma questão de responder ou não responder. O senhor disse muito bem, o timing político. Há assuntos que têm que ser tratados com a devida parcimónia até chegar ao ponto da ebulição, digamos assim. Eu lembro aqui também, quando eu falo, mais uma vez cai na mesma estratégia que o seu colega Rui Semedo, que é tentar colocar-me contra a JOC e os jornalistas. Não existe tal coisa. Os jornalistas sabem, não existe tal coisa. E os jornalistas representam apenas 25% da empresa RTC. Uma parte muito importante, mas é 25%. Portanto, serão tidos em contas, como é óbvio, mas eu não posso aceitar uma tentativa quase de afronta pública diária por um dossiê que tem que ser tratado com responsabilidade. E eu garanto que assim estamos a fazer. Sr. Ministro, não nos disse nada acerca do selo da qualidade, em termos de audiência. Segundo, como não foi necessário dinheiro para fazer o estudo, a reforma que se pretende, a comunicação social, nós queríamos perguntar se o Governo tem em mente a construção de um edifício de raiz para a comunicação social em São Vicente. Obrigado.
O selo de qualidade é feito por uma empresa que dá prémios, mas os critérios não são as de sondagem ou de audiometria. Portanto, não contam como audiometria. É a percepção dos entrevistados sobre o posicionamento de cada um dos órgãos de comunicação social. Precisaríamos de medição por programa, da cotação por apresentador, por jornalista, por período de emissão, por temática. Portanto, é esse trabalho que está a ser feito e o INE irá dar-nos algumas ideias sobre essa questão. Sr. Ministro, rapidamente para dizer-lhe o seguinte, a Afrosondagem é que é a empresa que promove o selo da qualidade e é das maiores empresas em termos de estudo. Relativamente à audiometria, foi feita em 2011. Se até lá, de lá a esta parte não houve, aquela que foi feita deverá contar. E com o aval da Afrosondagem. E depois o Sr. Ministro está a descredibilizar a RTC. O Sr. Ministro está a passar uma mensagem para os operadores económicos que a RTC, afinal de contas, não tem aquela imagem que tem. Não sei se prestou um bom serviço à própria RTC. Obrigado. O Sr. Ministro diz ainda que a RTC não produz conteúdos de qualidade, que a RTC aponta o dedo à RTC dizendo que a RTC transmite conteúdos pirateados. Sr. Ministro, o senhor mostra claramente que não valoriza a produção de conteúdos por parte dos profissionais da comunicação social em Cabo Verde. E o senhor era conhecer melhor o trabalho que se faz na comunicação social em Cabo Verde. Há um programa da televisão de Cabo Verde que diz o seguinte: bem manos, Sr. Ministro, venha conhecer os conteúdos da qualidade que também são produzidos pelos nossos profissionais da comunicação social. Em nenhum momento ataquei os jornalistas, pelo contrário. Em nenhum momento ataquei a credibilidade da RTC, pelo contrário. Em nenhum momento confrontei os jornalistas. Essa era a vossa estratégia inicial. Lamentavelmente falharam. Sr. Deputado António Monteiro, longe de mim descredibilizar a RTC. O meu principal papel é criar credibilidade para que os operadores vejam nele um canal de credibilidade. O que eu disse é, nós neste momento não temos a certeza que de facto esse posicionamento de líder do mercado é verdade. E é por isso que vamos trabalhar para que haja audiometrias constantes e permanentes para que as empresas privadas tenham essa noção. Uma das coisas que eu falo e que eu mesmo estou bem para PNL é TDT. Às vezes a tentar chamar da TDT mais poder do que aquele que tem. Para mim, não está chamando de TDT para resolver tudo coisa. Nós não está chamando ele um bom coisa. É que está resolver tudo. Mas TDT ganhou aquela. Tudo financiado, tudo resolvido e tudo organizado. Portanto, agora, a Flama já tem cobertura a nível nacional. Então, por exemplo, no Sali na praia, perto de Benencha, assim, eu estava Benencha, eu estava pode ouvir. Eu pode hoje, para mod, TDT que se chega lá. Coisa que se passa? Ele está ali perto, pegado com o Estádio Nacional. Portanto, tem coisas que também no Tátia, mas tem que ser resolvido. Mas aquele que não acha que não coisa, pelo menos não flama, não acha direito. Mas não está flama, mas que está financiado, o plano estratégico, não acha lá, tudo financiado, tudo, que lá está tudo financiado, sim senhor, tudo financiado. Que lá, TDT está tudo totalmente financiado. Agora, não flama uma coisa ali que é grave. A hora que eu estou falando, eu pensa só no interesse de classe. Ou eu pensa também na coisas que já te reivindica. Linta tamanho pode ser força de expressão, mas não era. Como a classe é muito importante quando se trata na construção de todo ambiente para a liberdade de imprensa. Liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de exercício de profissão. Não está a mas tem algum problema com a classe de jornalistas. Nunca gosta desse. Nunca trata mal. Nunca está ouve essas críticas. E que lá que está direito. Mas não tem algum problema com os jornalistas também. E eles lá nunca escondem. Desde o início, não falasse. Não tratas até de incompetentes. Mas nós, para não ter liberdade de imprensa que não tem nesse país, foi também graças a uma classe que investe na sua formação, mas também que investe tem liberdade e para ter democracia e para não ter boa comunicação social. É claro que é questões incômodas, para nunca está gostar para ouvir, mas nunca tem liberdade de imprensa se nunca tem uma classe forte, se nunca tem profissionais
suficientemente consciente e se nunca tem um papel importante na cria todo o ambiente para se poder exercer essa atividade. O que eu tenho feito é criar um ambiente hostil para que a classe pode exercer essa profissão. É claro que no bem falar no Lima, não se mobiliza financiamento. É claro, tá bom, não mobiliza. Mas ali, não está pensando em bem falar, não tem financiamento para não resolver esse problema. Mas não está falando, mas não se mobiliza. Portanto, esse debate não se está fazendo promessas de coisa que não se também pensa fazer. Plano estratégico. Na plano estratégico, uma coisa importante na todo plano estratégico, é que a primeira vez que se aprovar na Cabo Verde, é validação. Não sabe o que é? Validação é OBI. Discute com operadores, com classe, com sociedade, antes da aprovação. A Nhonha foi tudo o contrário. Nhonha aprova, agora se calhar Nhonha também discute, mas o governo já aprova. Portanto, ali na plano estratégico, o que Nhonha está fazendo um plano estratégico sem que discute com a JOC? O que Nhonha está fazendo plano estratégico sem que discute com toda a classe? O que Nhonha pode fazer plano estratégico sem que o OBI tenha em conta ARC? Quer dizer, a linha começa tudo mareado e não troca coisas e acho que talvez é necessário não torna rever essa questão. É claro que tem questão no setor de comunicação social que bem se resolve. E subsídios de jornalistas é importante, subsídios de classe também é importante. Mas não lembro, mas não faz substituição de jornalistas. Eu não faço suspensão do debate, eu não faço conflito direto com os jornalistas, eu não faço conflito direto com os gestores de Infopress, que eu próprio não coloco lá. Tem um conjunto de conflitos com a própria imprensa privada. É claro que eu estou falando, é que ele é assim, mas a imprensa privada flame é verdade, jornalistas flame é verdade. E ali, senhor ministro, como eu costumo flame é assim, e assim, não tem tudo razão para acreditar na jornalistas, tanto do setor público como do setor privado, que também já fala claramente, mas não tem falhado com isso. E no setor de comunicação social não tem falhado, não tem que corrigir tiro e corrigir passos. Muito obrigado. Estratégia em relação ao ministro é sempre aquele mesmo. É é que dois, é que três, que tem nem sequer um esforço para tentar inovar. Portanto, a minha se esperar aquele tipo de intervenção de parte de Nhon, que é único. O objetivo único de intervenção de Nhon é colocar jornalistas e a JOC contra o ministro. Catão. Cabo-verdianos, jornalistas, têm que entender mas que ele é uma estratégia. Repara, hora que líder do partido de Nhon, bem repetidamente na imprensa, fala, mas tem censura. Mas que está a cobrir as suas atividades. Ora que toda declaração que fazer contra a imprensa de parte de liderança de Nhon, nenhum é que ataque contra a liberdade de imprensa. Mas qualquer declaração que me faz é atentar contra a liberdade de imprensa. Senhor deputado, eu reparo, a mim que saber para aquele via ali, se me falou, para morrer, já é com um caminho novo, Cabo-Verdiano que crê. Nem a JOC já que te acredita, mas a minha contra, eles recebem, não recebem, para coisa. Ontem não recebe uma carta com vários pedidos de esclarecimento de CES, antes do debate. Eles recebem uma minha que aquele monstro que não crê, bom, que pode ser, é que a minha intenção. Portanto, quem vai para ali, quem vai. Agora, no papel de conteúdo, eu creio no papel de conteúdo, eu reparo, TDT foi um bom projeto, sim. Foi um grande investimento do governo de Cabo Verde anterior, seguindo as prerrogativas internacionais. Claro que sim, mas pelos vistos, não quem entende também, não está falando a mim se exagera o poder que TDT tem. Mas se calhar não quem entende completamente o poder que TDT tem, um projeto que implementa. Não se repara, para uma hora que o TDT é que é possível, o sistema muda de realidade, analógico é que é possível, tudo o rádio de comunitária nacional tem que mudar, tudo a televisão tem que mudar, tem que fazer investimento e é importante que o Estado dê uma. É por isso que não sabem lança aquele programa de incentivo ao setor privado, exatamente para ter condições, para trazer as cabeças de sufoco financeiro que eles têm em relação a algumas dívidas, para investir no futuro. Senhor deputado, me podia para pegar ali 75% de população de cobertura nacional. É óbvio que não tem ainda algumas deficiências, porque é um processo que está completo. Nesse momento, o Estado de Cabo Verde está paga simultaneamente, analógico e digital. Mas é um processo, como tudo aquilo que é novo, na qualquer parte do país, está a ser implementado nesse ritmo.
É academia que não sabe para substituir jornalista, não é academia. Quem o Flamengo para o meu caminho, não sabe o meu caminho. Agora, plano estratégico da RTC que pode ter sido pago nem financiar o Panhos. Quer dizer, não se põe em causa o bom nome do Conselho de Administração e dos consultores. Senhor deputado António Monteiro, só para fazer-lhe mais um sinal naquela resposta que ganhou. Comissão foi comissão interna, foi composto por 8 jornalistas de todos os setores. A não acredita, mas esse diálogo, essa socialização, essa validação já foi feito. Portanto, ali que ainda pede, de facto, senhor deputado de PSV, senhor Rui Semedo, é que não cai nem zero de tenta mais uma vez essa oposição. A nós, como governo, nos é disposto a dialogar a todo momento com todas as classes. Mas agora, também não pondera e não equilibra nível de intervenção e legitimidade de certos questionamentos. A nós nunca pode, a mim pelo menos, Abrão Vicente, a mim que está governa para aplauso nem da oposição, nem de alguns setores. Mas está a tomar uma medida que tem que ser tomada. Medida que tem que ser tomada. E que se eu tivesse tido coragem de tomar, nunca tinha que ser minha tomar agora. Você entende? Portanto, a mim sempre que fazer esse shift para crioulo, eu não sabia o que está a fazer, está a comunicar com o povo. É por isso que me papel também na crioulo para o povo entende. A mim valoriza cada cêntimo de imposto do Estado que tem estado posto na Cabo Verdeana. E é por isso que não se fazer com critério. Não se fazer com critério e em nenhum momento nunca cede a nenhum tipo de populismo. Feito para a senhora líder. Senhora líder, ontem ainda se reclamava de tempo de cobertura, de TCV. Todo dia a reclama de TCV, mas é imparcial, mas está a ser censurado. Mas censurado para quem? A gente se quer passar ideia. Meu governo que se está censurando. Mas a gente sabe, por exemplo, qual que é a taxa de presença de PSV na telejornal da noite? Não sabe? Panfranhã, PSV tem 30,52% do tempo anteno. Você quanto que MPD tem? 19,13%. 19,13%. O CID tem só 4,7% e PP tem 5,8%. Senhor António Monteiro, senhor deputado, eu que tem que reclamar, pois eu tenho assento parlamentar. Senhor Ministro, portanto, senhor Ministro, o tempo terminou. A mim da governa cuidados. Muito obrigado. Senhor Ministro. Sobre o tempo de antena. O tempo do PAICV deve ser comparado com o tempo do governo. Vamos à Constituição, no seu artigo 58, mais concretamente o número 2. Tenho dito. Obrigado. Muito rapidamente, era para dizer ao Sr. Ministro que as respostas e as réplicas políticas na televisão, você não anunciou aqui o tempo do governo. Nunca falou tempo de governo. Talvez tenha sido uma falha. Mas se nós não temos tido tempo, é porque não temos tido trabalho e não temos tido teu para falar e não tem estado presente no terreno. E aí tem que ter respaldo, sim, na democracia. Em relação à RTC ainda, houve comissão, sim, tem comissão, mas composto para diretores. Por conseguinte, longe de representar técnicos e trabalhadores. Agora, se coincide que alguns diretores e jornalistas é outra questão, mas essa comissão é composta para diretores. Sobre o plano estratégico também, que o ministro e deputado Rui Semedo falou, senhor ministro, pronto, me coube entidades. Plano estratégico é do senhor ministro, nesse plano tem esse momento único de entidades. Portanto, minta acha, mas também há tempo de ouvir tudo alguém. Agora, eu queria confirmar ali também informações de dados que o senhor ministro dá sobre a aparição de PCV na telejornal. Menina acordar responsável da MPD para a comunicação. Não tem os dados também. E, portanto, PCV se junta todo o resto do partido e tudo o resto do partido do PCV está-se mais show, 52%. E que ali, senhor deputado Américo Nascimento, bem com teoria, com o artigo 58 da Constituição, mas quero fazer, senhor deputado Américo Nascimento,
embora foi de ministro tutela ou administrador PCA de RTC, que fala, me faz com devido respeito, me faz uma interpretação errada, para abusiva, do artigo 58, número 12. Como que naquele artigo, esta fala é de declarações políticas de governo, que partidos de oposição têm direito à resposta, isto se esse partido de oposição foi visado, se foi visado ou não. Portanto, então o que não te explica, para o Sírio também é partido da oposição, então o que não te explica, se o artigo 58 está correto, o que não te explica, bom, o tem 30, o Sírio tem 4, mas o Sírio também é da oposição, ele é partido da oposição. Portanto, é uma interpretação completamente errada, o PCV está completamente favorecido no espaço de televisão pública, portanto, só eu devia ficar calado nesse aspecto. Muito obrigado. Senhor Deputado, quanto ao artigo 58, como muito bem disse aqui o Sr. Deputado Carlos Monteiro, há uma interpretação abusiva. O artigo 58 fala de direito à réplica política, não que o maior partido da oposição tem igual tempo ao governo. O tempo dos partidos compara-se ao tempo dos partidos. E, mais uma vez, eu faço aqui uma reflexão para dizer o que diria o Sr. Deputado António Monteiro ao ver esses números. Porque, de facto, mostram a forma desigual como os partidos da oposição são representados. E não pode ser aqui falar em termos de proporcionalidade, em termos de representação parlamentar, porque senão o PP não teria tempo de antena. Mas nós continuaremos a defender essa liberdade de imprensa. Os jornalistas sabem que esse discurso parlamentar de suporte à guerra e à guerrilha com o Ministro da Cultura não pega. Não pega. Tudo aquilo que tem sido feito, a relação com a RTC, eu continuo a lançar esta pergunta à sociedade cabo-verdiana. 2 anos e 10 meses do meu mandato, 2 anos e 10 meses de contínua levantamento de suspeitas. Por que é que ninguém do PCV ainda apresentou um e-mail, uma mensagem, Viber, WhatsApp, o que seja, em que eu condiciono os jornalistas? Não há nenhuma prova, a ARC já disse isso. Portanto, senhores, 10 anos e 2 meses têm a responsabilidade de levantar essa cabala e fazer a justiça e dizer a verdade. Eu só peço a verdade e nada mais. Muito obrigado. Os jornalistas sabem da afronta que sofrem e sofreram e sofrem com este ministro. Portanto, não é verdade aquilo que está a dizer que há essas boas relações. Aliás, um ministro que passa o tempo a contar, portanto, que tem o mapa da contagem dos tempos de antena, portanto, só já diz por si só. Os cabo-verdianos sabem, e muito bem, quem tem beneficiado, digamos assim, com a comunicação social pública. Todo mundo sabe, vê-se, ouve-se todos os dias. Não há dúvidas em relação à comunicação social. Portanto, eu não entendo essa rixa do PCV para com o Sr. Ministro, uma vez que o Sr. Ministro não chama os jornalistas ao gabinete para dar ordens. Nunca, eu acredito, sei que não faz isso. Eu sei que o Sr. Ministro não dá ordens às redações. Eu sei que o Sr. Ministro não dá ordens a ninguém na comunicação social para fazer coisa alguma, porque os jornalistas são independentes, são livres. Há um conselho de redação ou há uma forma interna de se fazer a redação dos jornais, da televisão, da rádio. Eu acho que os jornalistas deveriam estar a sentir-se orgulhosos de ter um governo que lhes deixe trabalhar tal como estão a fazer. Agora, arranjar rixa com o ministro, eu não entendo. O porquê da rixa? Não entendo. Eu estou ainda para entender. Ainda, como bem disse o Sr. Ministro, não há nenhuma única prova em relação a algum ato do Ministro que ponha em causa o jornalismo. Eu não vejo, não sei. E o PCV fez todo esse debate tentando mostrar um ambiente complicado entre o Ministro e a comunicação social, mas não há prova, nada. Algo concreto não existe. Portanto, Sr. Ministro, eu estou contente ao, portanto, trazermos este debate, mostrar aos cabo-verdianos que a comunicação social pública funciona de forma livre, independente e que as relações constroem-se. Que eu também não posso receber pedras para não estar também para amarrar as mãos. Eu tenho também que responder verbalmente. O Sr. Ministro tem feito, respondendo caso a caso para mostrar que na verdade não tem nada a temer. Os cabo-verdianos hão de provar isso, hão de mostrar isso. E se quiserem que façam, portanto, um estudo de opinião para mostrar o quão há tanta insatisfação em relação a alguma coisa que se passa a esse nível. Mas pronto, deixemos isso. Eu vou só aqui ancorar-me numa notícia que saiu a 12 de outubro de 2012,
em que o recém-demitido na altura PCA da RTC diz claramente que a culpa da falência técnica da RTC é culpa do governo por falta de investimento. E na altura era tutela o agora deputado Rui Semedo. Portanto, esse administrador confessou que houve um estrangulamento propositado à RTC. Mas também nesta mesma notícia, a JOC, na altura dirigida pela senhora jornalista Carla Lima, dizia, essa notícia diz, o novo Conselho de Administração da RTC já foi contestado pelos jornalistas, que estranham o que consideram ser nomeações políticas para uma empresa com a responsabilidade de informar com isenção e imparcialidade. Portanto, meus senhores, aqui troca o disco e a atitude é a mesma. Portanto, não cabe na cabeça dos cabo-verdianos. Eu tenho todos os dossiês porque eu aprendi com a minha colega Filomena Martins. Quando eu era deputado, ela tinha um dossiê impecável. Eu aprendi com ela. Eu faço os meus dossiês e trago. E sei o que se disse, o que é que se fez neste país. Portanto, não tentem atirar lama para a parede. Como sabemos, durante a governação do PICV, observamos algumas intromissões na gestão dos órgãos públicos da comunicação social. A RTC, por exemplo, estava tão influenciada que até permitia o surgimento de contas avulsas. É o caso em concreto de uma conta fantasma associada à conta oficial da RTC, que foi criada e de forma indevida e que armazenava um grande montante recolhido pela Fundação Donana e outros organismos. A RTC, felizmente, já orientou, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, que o montante seja destinado às pessoas de Chã das Caldeiras. A reestruturação do setor público da comunicação social é inadiável. Os órgãos públicos da comunicação social devem seguir um outro rumo, em conformidade com a lei e com aquilo que o país almeja. Discursos recorrentes da bancada do PCV e da própria líder do partido no debate público têm tentado condicionar, na minha maneira de ver, de uma forma ilegítima, aquilo que é o trabalho da RTC. Agora, tomei conhecimento, através da ARC, que há uma nova queixa por não cobertura de uma visita da senhora Presidente a Cabo Verde Telecom. Mas porque eu peço, como tutela, eu tenho direito a ter os dados. Entre janeiro e fevereiro, senhores deputados, o PCV, em Jornal da Noite, teve direito a 30 peças. Janeiro e fevereiro. O MPD, 19 peças, a UCID, 4 peças, o PP, 5 peças. Eu trabalho, senhores deputados, eu trabalho com dados. Eu quero que me increpa pessoas lá na casa, Obi, tudo bem, que é Zobi, Tafla, ma RTC e mas jornalistas de RTC que a querer cobrir PCV, mas ao mesmo tempo tem essa percepção, mas tem uma presença grande de PCV, a mim dá pia de dados. Então repite, janeiro, fevereiro, no dia 13 de fevereiro, PCV teve 30 peças na telejornal, MPD teve 19, o CIRI teve 4, PP teve 5. Quer dizer, a mim crepa ninguém cabe em flan, a mim honestamente, me pedir só cabo-verdianos para terem as ideias. A mim entre a ideia e a percepção de senhor deputado Rui Semedo, a mim também para dados. Muito obrigado. Para falar que nesse país ali, que pode ter intocáveis. O Presidente da República é escrutinado no dia a dia, na todos os atos. Membros do governo também, deputados e toda a classe política. Por isso, também no Tacha, mas jornalistas é que intocáveis, a JOC é que intocável. Jornalistas têm direito, na âmbito da sua profissão, de critica, de avalia, mas ele também é que está livre de ser avaliado e criticado. Esse ali é um ponto de honra que não tem que estabelecer ali nesse debate. Para falar o seguinte, ele não deve falar o seguinte, as meras vezes que tem de fala sobre jornalistas tem a ver com a questão da retaliação. Mas ainda bem que tem jornalista sério que sabe o que é uma crítica construtiva. Retaliação só por ir bem de quem que é pouco profissional, que tem seriedade. E minta crê que na classe jornalista, que ali é uma minoria tão pequenote.
Mas naquele minoria que é o pequenote, hoje ainda bem que não tem redes sociais, que não está quase que em pé de igualdade, que a hora que tem retaliação, não está conseguindo repor a verdade, não é político, não está criticado, mas não tem instrumentos também para não critica e para não dar combate que é necessário dar. Para falar o seguinte, em termos de liberdade de imprensa te dá a nível de um quadro constitucional que existe, que te permite, dentro da baliza constitucional, tudo quem quer implementa um projeto de comunicação social e tem liberdade para implementar. Agora, dentro de um órgão de comunicação social, aí a linha editorial é da responsabilidade do dono do órgão. No caso concreto de RTC. RTC é um órgão que é feito com o dinheiro dos cabo-verdianos. Ora que não tem situação, acima foi-lhe dito para o senhor ministro, em que não tem um PSV claramente a ser beneficiado. O CID está a ser prejudicado. Tem um partido que tem tendência parlamentar, mas com mais tempo de antena. Portanto, essa situação ali tem que ser devidamente jobedo para que tenha justiça. Dentro de órgão, cima, por exemplo, em Terra Nova, é que permitir um jornalista qualquer que é contratado vai fazer uma campanha para o aborto. O dono, que é a igreja, que define a linha editorial. Portanto, não tem que entender isso bem. Para falar o quê? Para falar que jornalismo político partidário é uma opção, mas é uma opção que deve ser sustentada com o dinheiro dos donos. Não tem caso de a semana em que os donos desistem do projeto. Agora o tempo PSV crê que o Estado garante um projeto político partidário. Santiago Magazine deve ter linha editorial que crê. Agora, ele deve entender que o dinheiro dos cabo-verdianos deve ser bem utilizado e não para servir um determinado partido. Que ele tem que ficar claro, porque o dinheiro dos cabo-verdianos é para projetos que é para servir cabo-verdianos e não um determinado partido político. Muito obrigado.